Sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Samuel 2, estamos seguindo no capítulo 18. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que nos entregou os homens que levaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Abisalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o estrópito e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Abisalão? Respondeu o etíope: seja como ele, os inimigos do rei, meu senhor, todos os que levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, que te dera que eu morrera por ti, Abisalão, meu filho, meu filho. Joabe reprova a Davi. Disseram a Joabe: eis que rei anda chorando e lastimando por Abisalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia um luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvia dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às frutadelas da cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Abisalão, Abisalão, meu filho. Então Joabe entrou em casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste de face todos os servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e tuas filhas e a vida de tuas mulheres que tuas concubinas, amando tu que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje, ao entardecer, nada valem para contigo príncipes servos, porque entendo agora que se Abisalão vivesse e todos nós fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração do teu servo. Juro pelo Senhor que não saíres, nenhum só homem ficará contigo. Esta noite o maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei levantou-se, assentou afora e fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está assentado à porta. Veio, pois, todo o povo assentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo em toda a tribo de Israel andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus. Agora fugiu da terra por causa de Abisalão. Abisalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que nos calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei mandou dizer a Zadok e Abiatar, sacerdotes: falai aos anciões de Judá, porque serei vós os últimos em tornar a trazer o rei à sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, sois meu osso e minha carne, porque sois, pois saneis os últimos que tornar a trazer o rei. Dizei a Amasa:
Não és tu, meu osso, minha carne, Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser sempre comandante do meu exército em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração dos homens de Judá, como fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta ao rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gigal para encontrar-se com o rei a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra com Davi. Apressou Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar com o rei de Davi, e com 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos, seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei, e o atravessaram para fazerem passar a casa real, para fazerem o que era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Ele disse: não me impures, Senhor, a minha culpa, e não te lembras de tão perversamente fez teu servo ao dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, o teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que toda a casa de José descia encontrar com o rei, meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois Simei por isso, havendo amaldiçoado o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que me hoje seja adversários? Morreria alguém hoje em Israel, pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse Simei: não morrerás, eu lhe juro. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem expô da barba, nem barbado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: abaladarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus faze, pois que é melhor lhe parecer, porque toda a casa de meu pai não será senão homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho de chamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda faltas os teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, gileadita, desceu a Rogelim e passa com o rei o Jordão para acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, de idade de 80 anos, se sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo, e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida?
não vale a pena subir com o rei a Jerusalém? 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que come, no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com a areia do teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto ao meu pai e de minha mãe, mas eis aí o teu servo, Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faça-lhe o que bem te pareceu. Responde o rei: Quimã passará comigo e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passado também o rei, este beijou a Barzilai e abençoou, e ele voltou para casa. Dali passou o rei a Gilgal, e Quimã passou com ele todo o povo de Judá. A metade do povo de Israel acampara o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: Por que furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, conduzir o rei à sua casa através do Jordão, e todos a sua casa, aliás, todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá, homens de Israel: Por que, rei nosso parente, porque pois os irás com isso? Porventura cometemos a custa do rei, nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá, disseram: 10 tantos temos no rei, ou mais a nós nos toca, Davi, do que vós outros por mar, porque pois fizeste pouco caso de nós? Não foi nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali por acaso um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bigri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: Não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para com suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bacre. Porém, os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzido desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa a Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas que deixara para cuidar da casa e a pôs em custódia. A sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: Convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apressa-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: Mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bacre, do que Abisalão, pelo toma tu os servos de teu senhor e persegue-o, para que não ache para si cidade fortificada e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguirem Seba, filho de Bigre. Chegando eles, pois, a pedra do grande que junto a Gibeão,
Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes milhares, e sobre elas 5.000, um cinto no qual presa seus lombos. Estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vai bem, meu irmão. E como a mão direita lhe pegou